Olá, boa noite a todos. Eu sou Maria Beatriz de Oliveira, médica hepatologista, atual presidente da Associação Paulista de Fígado, e dando início à nossa jornada científica deste ano, estamos iniciando o Jovem Hepato. O tema escolhido foi hepatite alcoólica. A doença hepática alcoólica, de forma geral, é bastante negligenciada, mas faz parte da nossa rotina, nos ambulatórios, no nosso consultório, nas hospitalizações. Para isso, nós contamos com o Dr. Roberto José de Carvalho Filho, pós-doutorado em hepatologia pela Universidade de Paris, professor adjunto em gastroenterologia pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. E a doutora Ana Cristina de Castro Amaral, doutorada em gastroenterologia pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, médica assistente de disciplina da gastroenterologia pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Nós vamos dar início ao nosso evento. Passo a palavra para o Dr. Roberto. Muito obrigado, Maria Beatriz. Vocês me ouvem bem? Sim. Muito obrigado por esse honroso convite para iniciar aí os eventos do Jovem Hepato, esse projeto criado pelo Isaac, nosso grande amigo e ex-presidente também da APEF, e tenho certeza que na diretoria atual, sob sua liderança, Maria Beatriz, esse programa certamente vai manter o grande nível desde a criação lá pelo Isaac. Tá? Parabéns a você e a toda a nova diretoria. Tenho certeza que teremos aí 2 anos excelentes para a PEF. Obrigada. Parabéns mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Nossa, te agradeço. E aí vamos aí, né, Aninha? Vamos fazer essa dupla aí que a gente tanto já curte no dia a dia. E vamos conversar então sobre prognóstico e tratamento da hepatite alcoólica, um tema que me é muito caro desde bastante tempo e que me dá um enorme prazer de poder conversar com vocês. Muito bem, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Como vocês sabem, o mundo inteiro cada vez bebe mais, né? Esse é o último levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde, mostrando aqui o consumo per capita de álcool puro no ano de 2016 para indivíduos acima de 15 anos de idade. Então vejam vocês que nós não estamos lá muito bem na fita. Esse relatório da OMS informa que o nosso consumo de 7,8 litros por pessoa por ano, né? E isso consumo geral, e naqueles que não são abstêmios, ou seja, que bebem alguma quantidade de álcool, esse consumo médio é de 19,3 litros por pessoa por ano. Então, em termos de número de indivíduos que bebem, a gente até não está tão ruim. O nosso problema maior é que no Brasil, quem bebe, bebe muito. E isso, obviamente, tem um impacto enorme em termos de mortalidade. Esse mesmo relatório informa que 3 milhões de mortes foram associadas ao álcool em 2016, o que corresponde a 5,3% de todos os óbitos ocorridos no mundo. E de que morrem essas pessoas? De diversas causas, né? Então, doenças cardiovasculares e diabetes em 19%, lesões não intencionais associadas ao uso de álcool em 20,9%, e aqui, então, mais o nosso interesse, nós temos 21,3% dos óbitos relacionados a morbidades do trato gastrointestinal e, obviamente, mais de 90% dos casos relacionados à doença hepática alcoólica na sua forma mais avançada. Nessa apresentação, a gente não vai ter tempo de discutir com profundidade a fisiopatogenia da hepatite alcoólica, mas a gente só tem que se lembrar, até para depois bem compreender aí as estratégias terapêuticas, que a gente está lidando com um dano inflamatório e estrutural do parênquima hepático que vai gerar
tanto insuficiência hepatocelular quanto hipertensão portal, e, ao mesmo tempo, nós temos uma condição de inflamação sistêmica, que, em última análise, vai resultar numa insuficiência de múltiplos órgãos. Então, nós temos uma cascata inflamatória que pode ser extremamente grave e que frequentemente cursa, inclusive, com critérios clínicos de síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Então, é importante ter essas bases fisiopatogênicas em mente para depois a gente bem entender as estratégias terapêuticas. Agora, como que isso se processa? Em quem vai aparecer hepatite alcoólica? É uma faceta, né, da doença hepática alcoólica que vai surgir, tal como outras doenças complexas do ponto de vista genético, da interação entre fatores genéticos e fatores ambientais que vão gerar a injúria hepática. Então, do ponto de vista genético, nós temos diversas alterações genéticas, diversos polimorfismos ou mutações em vários genes associados a maior risco de desenvolvimento de doença avançada, dentre os quais se destaca a semelhança do que acontece na esteatose metabólica, o gene PNPLA3, ou gene da adiponutrina. E o mesmo SNP, né, o polimorfismo de único nucleotídeo, que na NASH condiciona o maior risco de desenvolvimento de cirrose e até de carcinoma hepatocelular, também condiciona, no contexto da doença hepática alcoólica, um risco aumentado para o desenvolvimento de cirrose alcoólica. Então, se a gente ganha esse alelo G aí, onde deveria ser um C, esse risco por ganhar um único alelo já dobra para desenvolvimento de cirrose alcoólica, e se a gente ganha os 2 alelos dos nossos pais, esse risco de desenvolvimento de cirrose alcoólica mais do que triplica. É o que mostra essa meta-análise de 10 estudos com mais de 4.000 indivíduos publicados em 2015. E na hepatite alcoólica, mais especificamente, além da cirrose alcoólica, a gente também tem dados bastante interessantes nesse estudo publicado em 2017, com 867 casos. Então, vejam vocês aqui que o ganho do alelo G em pacientes com hepatite alcoólica ele foi mais frequente do que em indivíduos sem hepatite alcoólica, os controles, né? E apesar de ser mais frequente, mostrando aí uma associação com a facilidade de desenvolvimento dessa forma de doença hepática alcoólica, em 28 dias não houve impacto da presença deste alelo mutado na sobrevida. Logicamente, ou muito provavelmente, porque a gravidade da doença fala mais alto. Mas quando a gente avalia o impacto desse genótipo em médio e longo prazo, como mostra este slide, a gente vê que a sobrevida dos indivíduos que têm o pior genótipo, GG, é significativamente pior em comparação com os outros genótipos, mesmo quando há a presença de um único alelo. Agora, vejam vocês que se o indivíduo volta a beber, a gente vai ver mais para frente que isso tem um grande impacto na evolução, a importância desse polimorfismo se perde, né? Então, se o sujeito voltar a beber, mesmo tendo um genótipo favorável, ele vai ter uma sobrevida ruim. Mas olha que interessante, entre os abstêmios após um episódio de hepatite alcoólica, ou seja, quem consegue parar de beber, mesmo parando de beber, em tendo o genótipo ruim, para o gene da adiponutrina, para esse SNP, a sobrevida desse indivíduo é significativamente pior do que os indivíduos que param de beber, mas que têm outros genótipos. Então, não só quem tem esse SNP, o alelo G, tem mais risco de desenvolvimento de doença hepática alcoólica, tanto sob a forma de hepatite alcoólica quanto na forma de cirrose, mas mesmo que ele pare de beber após um episódio de hepatite alcoólica, a sua evolução tende a ser pior, mostrando aí a importância desses fatores genéticos. O que a gente entende apenas parcialmente é quais seriam os fatores do outro espectro, os fatores ambientais. Então, existem estudos que mostram o impacto negativo do tabagismo, então é uma intervenção absolutamente fundamental em portadores de doença hepática alcoólica conseguir que eles parem de fumar.
e é extremamente frequente, 60%, 70% dos nossos pacientes têm hábito tabágico. Existem estudos que mostram o impacto negativo da presença de obesidade e outros componentes de síndrome metabólica também, corroborando esse efeito sinérgico negativo, e a gente não sabe muito bem qual o impacto protetor potencial que a ingestão de café poderia ter nesses indivíduos. Então a gente não entende lá muito bem como que esses fatores todos vão interferir, e talvez por conta disso a gente tenha aí uma variabilidade muito grande na proporção de indivíduos que evoluem de uma forma clínica para outra dentro do espectro da doença hepática alcoólica. Então, 20 a 40% dos indivíduos com esteatose vão um dia desenvolver esteatohepatite, 8 a 20% desses vão evoluir com cirrose. A gente não sabe, mas é possível que alguns pacientes de esteatose pulem automaticamente para o estádio de cirrose, e provavelmente com o andar dos diversos estudos mostrando a interação entre esses fatores genéticos e ambientais que eu acabei de discutir, a gente vai entender melhor e vamos poder identificar melhor quem tem mais risco efetivo do ponto de vista individual de evoluir mais rapidamente para as formas mais graves da doença. O fato é que é fundamental que se faça um diagnóstico precoce para que as intervenções sejam feitas a tempo de evitar que esses indivíduos progridam a doença. A gente tem que se lembrar que a hepatite alcoólica é a forma menos comum da doença hepática alcoólica, é apenas a ponta do iceberg. A cirrose, é claro que existe a cirrose manifesta já, né, que a gente, via de regra, faz diagnóstico nos casos ictéricos. Existem aqueles com cirrose alcoólica subclínica, que vão fazer diagnóstico apenas quando eles se descompensarem ou quando forem fazer algum tipo de avaliação médica na qual vai se descobrir a presença da doença hepática. E existe, então, um grande contingente de indivíduos com graus variados de infiltração gordurosa do fígado, acompanhados ou não de inflamação. Então, assim como a gente tem cirrose anictérica e ictérica, a gente também pode ter hepatite alcoólica ictérica sintomática, portanto, e também hepatite alcoólica apenas histológica. Mas a prevalência, obviamente, dessas condições não é conhecida no nosso meio. Fato é que hepatite alcoólica seria um diagnóstico histológico, né? Então, nós temos lá aquela fibrose, muito semelhante ao que acontece com NASH. Em geral, se inicia pela zona 3, né? Que pode ser, então, mais ou menos extensa, formando ou não septos. Nós temos vários achados aqui na segunda linha, muito comum, seria a grande diferença entre a doença alcoólica da esteatose não alcoólica, que é a presença de colestase, né, bilirrubinosstase, ou canalicular ou ductular, ou mesmo hepatocelular, e a esteatose associada à infiltração de células inflamatórias, principalmente polimorfonucleares. Esses autores, em 2014, propuseram um score histológico específico para descrever a doença hepática alcoólica. E mais do que isso, em função da gravidade desses achados morfológicos, eles identificaram a importância prognóstica. Então, como vocês podem ver, a quantificação daqueles parâmetros morfológicos caracteriza uma doença leve do ponto de vista histológico, moderada ou grave, conforme aquela pontuação que eu mostrei anterior, e a sobrevida desses indivíduos é diferente conforme a gravidade histológica. Então, esses autores propuseram em 2014 a realização de biópsia, não apenas para fim de confirmação diagnóstica, mas também para prognosticar a evolução destes indivíduos. Mas é claro que, na nossa prática, e é assim em todo mundo, com exceção talvez da França, não é comum que se consiga fazer biópsia hepática desses indivíduos, porque, via de regra, eles têm coagulopatia avançada, o que inviabiliza as biópsias percutâneas. E, portanto, a gente teria que lançar mão de biópsia transjugular, o que não é a realidade na imensa maioria dos serviços, e eu diria em todo o mundo. Volto a dizer, com exceção da França, pouquíssimos centros em outros países têm disponibilidade na rotina para a realização de biópsia hepática transjugular. Então, seria interessante se a gente pudesse, tal como em outras doenças hepáticas, fazer um diagnóstico não invasivo.
E, de novo, aí temos mais uma semelhança com a esteatose metabólica, porque lá foi bem estudada a citoqueratina, os fragmentos da citoqueratina 18, particularmente anticorpo M65. E como vocês podem ver aqui, nesse estudo com 150 indivíduos, sendo 79% com formas graves de hepatite alcoólica, esse fragmento da citoqueratina 18 foi capaz de identificar e diferenciar indivíduos com diagnóstico histológico confirmado daqueles sem diagnóstico de hepatite alcoólica. Então, esses pontos de corte foram propostos. Valores de citoqueratina 18 acima de 2.000 unidades por litro teriam um valor preditivo positivo de 91% e valores inferiores a 641 teriam um valor preditivo negativo para excluir hepatite alcoólica de 88%. Obviamente, não é um exame facilmente disponível e outros estudos devem realizar a validação externa para que se possa associar este exame ao nosso armamentário diagnóstico. Fato é que, na maioria dos centros, a partir de 2016, se passou a fazer o diagnóstico clínico laboratorial de hepatite alcoólica, o que constitui um enorme avanço para melhor compreensão, para a realização de estudos, para que se possa entender melhor esta doença. Esse conjunto de critérios foram propostos por especialistas americanos. Então, nós teríamos pacientes com icterícia iniciada em até 8 semanas da admissão, com consumo etílico abusivo e recente, definido como mais do que 40 gramas por dia para mulheres ou mais do que 60 gramas por dia para homens, por pelo menos 6 meses, e uma abstinência inferior a 2 meses antes do início da icterícia. Os níveis de aminotransferases, particularmente de AST, entre 50 e 400, com uma razão STLT superior a 1,5, e seria o suficiente para fazer o diagnóstico na maioria dos casos. A biópsia hepática, segundo então esses experts, seria reservada para aqueles casos onde há fatores de confusão para o diagnóstico de hepatite alcoólica. Então, se o abuso etílico for incerto, né, que não preencher esses critérios que eu mencionei anteriormente, se os testes hepáticos forem atípicos, ou na presença de indícios de outras hepatopatias, marcadores de hepatites virais crônicas, ou uso de drogas potencialmente hepatotóxicas, etc. Então, nós aqui conseguimos criar aqueles critérios como se faz na hepatite autoimune. Então, nós teríamos hepatite alcoólica provável, possível ou improvável, né? Então, nos casos até provável, não há necessidade de fazer biópsia hepática. Feito o diagnóstico, na maioria das vezes na nossa prática diária clínico-laboratorial, como eu acabei de mencionar, nós precisamos de tratar esses indivíduos. E as bases do tratamento da hepatite alcoólica estão aqui mostradas. Nós temos diversas intervenções farmacológicas, tanto para dependência etílica, como para tratar a síndrome de abstinência, como para o manejo específico da hepatopatia, e 3 tipos de suporte: o suporte nutricional, o suporte social e familiar e o suporte psicoterápico. Como eu costumo dizer para os pacientes, a gente não cuida de uma mesa só cuidando de uma perna, a gente precisa de cuidar de todas as pernas da mesa, e é absolutamente fundamental a gente tomar conta dessas 4 dimensões para obter o máximo de possibilidade de sucesso terapêutico. Começando pelo suporte nutricional, todos nós temos intuitivamente a ideia de que nutrir bem um paciente com hepatite alcoólica resulta em melhor prognóstico. Na verdade, os estudos não são assim conclusivos. Esses 2 estudos aqui, comparando nutrição enteral versus corticoterapia e corticoterapia mais nutrição enteral versus corticoterapia isolada, não mostraram diferenças significativas em termos de impacto em sobrevida, como vocês podem ver. No entanto, um desses estudos demonstrou que a ingestão calórica se associa com maior risco de mortalidade ou melhor sobrevida, conforme a gente optar por interpretar. Então, aqueles indivíduos que com hepatite alcoólica que tem uma ingestão calórica inferior a 21,5 quilocalorias por quilo por dia têm uma sobrevida significativamente pior do que aqueles que ingerem mais. E colocado não em função do peso,
o ponto de corte encontrado nesse estudo foi 1.692 quilocalorias por dia. Vejam vocês que esse 21,5 quilocalorias por quilo é muito aquém do recomendado pelas diversas associações científicas de nutrição, que seria 35 a 40 quilocalorias quilo dia, mais 1,2 a 1,5 gramas por quilo dia de proteínas, mais reposição de tiamina, mais a correção de outras vitaminas e oligoelementos, como magnésio e potássio, que são frequentemente baixos nesses indivíduos. Então, nós temos que ter muita atenção nessa parte nutricional, porque, embora os estudos não tenham mostrado diferença em relação à corticoterapia, há evidências de que uma ingestão calórica baixa se associa com pior evolução nesses indivíduos. Temos que manusear as outras complicações da doença hepática. Encefalopatia, alguns estudos demonstraram evolução pior desses indivíduos com encefalopatia no contexto da hepatite alcoólica. A ascite, o manejo é o habitual. E também nós fazemos as mesmas intervenções dos pacientes com hepatite alcoólica que evoluem com hemorragia digestiva varicosa, lesão renal aguda e infecções. Um breve comentário sobre algumas dessas situações. A ocorrência de hemorragia digestiva alta, não necessariamente relacionada à hipertensão portal, é comum nesses indivíduos com hepatite alcoólica, e esse estudo francês, com 105 indivíduos, todos com formas graves de hepatite alcoólica, não demonstrou sobrevida pior naqueles indivíduos que se apresentam com hemorragia digestiva e no contexto da hepatite alcoólica. E uma das possíveis explicações é a menor incidência de infecção bacteriana durante a hospitalização. Por quê? Grande parte desses indivíduos, se não quase todos, receberam antibiótico, profilaxia, à admissão. E isso poderia justificar uma menor incidência de infecção durante a hospitalização, e a gente sabe que as infecções nosocomiais no contexto da hepatite alcoólica se associam com pior prognóstico. Então, não há nenhuma contraindicação absoluta ao uso de corticoterapia em quem tem hepatite alcoólica e hemorragia digestiva, e isso aparentemente não resulta em pior evolução. Por outro lado, a incidência de lesão renal aguda em pacientes com hepatite alcoólica tem impacto negativo na evolução. Aqui eu mostro 2 estudos nos quais os pacientes com lesão renal aguda durante a hospitalização apresentaram sobrevidas significativamente piores em comparação com aqueles que não apresentaram lesão renal aguda. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter desde a admissão, mas durante toda a hospitalização desses indivíduos. Infecções são extremamente comuns nesses pacientes com hepatite alcoólica. Na literatura, 25% a 30% são as estimativas. Na nossa casuística, na Escola Paulista de Medicina, isso passa dos 40%, chegando quase a 50% dos casos. E durante a hospitalização, particularmente naqueles que usam corticoterapia, esse risco de infecções aumenta, particularmente risco de infecções fúngicas. Então, é preciso ter um alto índice de suspeição, rastreamento completo de processo infeccioso é absolutamente fundamental no início, nas primeiras 48 horas de hospitalização, e durante a evolução, na presença de qualquer indício de deterioração clínica ou laboratorial, é fundamental repetir esse rastreamento infeccioso. Síndrome de resposta inflamatória sistêmica, como eu mencionei anteriormente, é comum nesses indivíduos e, como vocês veem nesse slide, se associa a pior sobrevida, particularmente quando ela é associada à infecção. É muito comum pela cascata inflamatória que esses indivíduos apresentam, 60% pelo menos a admissão dos pacientes com hepatite alcoólica tem CIRS, e principalmente quando essa CIRS, após as primeiras 48, 72 horas, persiste, isso é um fator de grande preocupação para uma evolução ruim desses indivíduos, e nós temos que ficar bastante atentos à possibilidade de uma infecção bacteriana subclínica. É claro que nem sempre é muito fácil fazer a diferenciação entre aquelas alterações associadas à inflamação típica da hepatite alcoólica e uma CIRS associado à infecção. Agora, classicamente, quando a gente pensa em prognóstico de hepatite alcoólica, a gente já discutiu vários critérios ou parâmetros clínicos
e até genéticos que têm importância prognóstica, mas sempre vem à mente os famosos scores prognósticos. Então, esses são os 5 scores prognósticos de utilidade na hepatite alcoólica, 4 deles são feitos à admissão, e um deles é o score de Lilly, é feito após o início da corticoterapia, é um score que a gente chama de dinâmico, para justamente avaliar a resposta à corticoterapia. Eu não vou me alongar aqui, mas vocês sabem que há uma sobreposição de parâmetros entre esses scores. O mais antigo deles é o score de Madre, ou função discriminante de Madre, e aqui vocês têm os pontos de corte. Eles são bem definidos na literatura, com exceção do MELD, que há ainda alguma dúvida qual seria o melhor ponto de corte, mas a maioria dos experts recomendam pontos de corte do MELD de 21 em diante. Para que servem esses scores? Para a gente identificar os casos graves de hepatite alcoólica nos quais estaria indicada a corticoterapia. Então, como todos vocês sabem, muitos estudos foram feitos, alguns positivos, outros negativos, até que surgiu essa meta-análise em 2011, meta-análise com dados individuais, com mais de 400 pacientes de 5 ensaios clínicos, que demonstrou definitivamente que há um benefício em termos de sobrevida, mas vejam vocês que não é um enorme benefício, né? A gente vai aí de uma sobrevida em 28 dias de 66%, a gente aumenta para em torno de 80%. Então, claramente, corticoide gera algum benefício para um subgrupo de pacientes, mas não é resposta terapêutica definitiva para este quadro. Posteriormente, nós tivemos um ensaio clínico STOPA com mais de 1.000 indivíduos, né, que comparou aí prednisolona, sem prednisolona, com ou sem pentoxifilina, e aí nós tivemos duas grandes conclusões. Prednisolona parece funcionar, embora não tenha aqui atingido significância estatística em termos de mortalidade em 28 dias, e a outra conclusão é que pentoxifilina, de fato, não serve para nada e foi adicionada àquela enorme lista de intervenções terapêuticas que não funcionam na hepatite alcoólica. Posteriormente, a gente teve esse estudo, publicado no New England em 2011, com a N-acetilcisteína. Como a gente viu lá atrás, o estresse oxidativo é um mecanismo fisiopatogênico muito importante na hepatite alcoólica, também, mais uma vez, à semelhança do que acontece no NASH. E nesse estudo, quando se comparou a prednisolona sozinha com prednisolona mais N-acetilcisteína, a sobrevida foi quase melhor, houve uma tendência de maior sobrevida no grupo de terapia combinada, de tal forma que a possibilidade da associação de N-acetilcisteína à corticoterapia foi inclusive incorporada no último algoritmo da Associação Europeia para o Estudo do Fígado. Então, segundo esse algoritmo, após o diagnóstico clínico laboratorial da hepatite alcoólica, havendo ou não necessidade de biópsia hepática para diagnóstico diferencial, deve ser feita, então, a avaliação prognóstica eles recomendam o Madre ou o Glasgow, score de Glasgow, e se esses indivíduos estiverem acima do ponto de corte para esses dois scores, está indicada a corticoterapia, 40 miligramas por dia, mais N-acetilcisteína ou não, e no 7º dia se faz o cálculo do score de Lilly, e se esse score for menor do que 0,45, a terapia é continuada por 28 dias. Alguns recomendam uma redução até suspensão, redução progressiva até suspensão 2 semanas depois. E para aqueles que no 7º dia tiverem um score de Lilly de 0,45 ou superior, a corticoterapia deve ser interrompida e esses pacientes devem ser rastreados para infecção, porque constitui a principal causa de não resposta. E para aqueles que não preenchem critérios de gravidade, o tratamento deve ser de suporte, não havendo nenhuma recomendação terapêutica específica. Lembrar que aqueles que têm o score de Lilly no 7º dia superior a 0,56 são chamados de respondedores nulos. Então, nesses indivíduos, particularmente, a suspensão deve ser feita, né? E temos aí a alternativa da metilprednisolona em 32 miligramas por dia para aqueles indivíduos que não tiverem via oral. Por fim, o que a gente faz com quem não responde, né?
Então, há toda uma discussão no mundo inteiro sobre transplante hepático para esses indivíduos. Então, a gente tem aí esse grande estudo publicado em 2011, grande importância, né? Não foi um N muito grande, mas que demonstrou que aqueles indivíduos, um seleto grupo de pacientes com hepatite alcoólica, num primeiro episódio, quando transplantados, tiveram uma sobrevida totalmente comparável a controles históricos que responderam à corticoterapia, né? E, significativamente, uma sobrevida maior em comparação com os não respondedores ao tratamento clínico. Então, a partir daí, diversos centros transplantadores passaram a iniciar protocolos de transplante e em todo o mundo se tem um número crescente de pacientes com hepatite alcoólica sendo incluídos para transplante hepático. E vários estudos têm se somado para tentar demonstrar que o transplante no contexto da hepatite alcoólica é factível, desde que esses pacientes sejam bem selecionados, e eu acredito que a gente vai ter tempo para discutir isso melhor. Na etapa de discussão, já estou terminando. Em termos de perspectivas terapêuticas, a gente tem aí o N-acetilcisteína e o fator de crescimento de colônia de granulócitos. A necessidade fundamental de validação externa, a gente tem alguns estudos muito promissores, mas ainda carecemos de validação externa para que essas intervenções possam ser realmente incorporadas à prática clínica. Existem vários estudos em curso com antibiótico terapia preemptiva, tanto com amoxicilina clavulanato na França, rifaximina e a ciprofloxacina, em 3 estudos clínicos em curso. Nós aguardamos os resultados desses estudos. Vários outros estudos preliminares com drogas promissoras que interferem em vias específicas fisiopatogênicas da doença, como interleucina 22, inibidor do receptor 1 da interleucina 1, e transplante fecal. No último congresso europeu tivemos informações bem interessantes sobre transplante fecal, diminuindo inclusive fissura, né, para bebê. E, mais recentemente, eu não trouxe também por conta de tempo, não é uma terapêutica nova, mas é uma avaliação nova no contexto da hepatite alcoólica, porque já é usada em outros contextos, como na sepse, a relação neutrófilos-linfócitos, que serviria para selecionar candidatos à corticoterapia. Esse é um assunto que depois a gente pode discutir. Há alguns estudos muito interessantes que lançam aí a ideia de repente, a gente usar, além dos critérios dos scores de gravidade, essa relação neutrófilos-linfócitos para selecionar quem poderia se beneficiar mais da corticoterapia. Eu só queria terminar mostrando isso aqui. A evolução após uma hepatite alcoólica grave é absolutamente dependente da recidiva do alcoolismo. Essa recidiva, nesse estudo com quase 400 pacientes, aconteceu em 2 anos em 34%. Então, 1/3 dos indivíduos, após 2 anos de uma hepatite alcoólica grave, tendo sobrevivido, obviamente, recidivaram a ingestão etílica. E essa recidiva foi associada à idade mais jovem e ao fato do indivíduo morar sozinho. E há um paralelismo entre a intensidade da recidiva e o risco de mortalidade nessa fase tardia pós-hepatite alcoólica. Então, eu queria terminar dizendo que esses indivíduos padecem de uma doença física e mental que precisam de uma abordagem multidisciplinar para que a gente consiga fazê-los parar de beber. De nada adianta a gente discutir critérios prognósticos e de intervenções terapêuticas das mais modernas se nós não aprendermos a lidar com esses indivíduos pós-episódio de hepatite alcoólica para que eles efetivamente cessem o hábito etílico, porque senão vai acontecer isso aqui e eles vão acabar evoluindo para óbito. Queria agradecer mais uma vez o honroso convite e agora vamos aí para a apresentação da Ana Cristina com um caso muito interessante. Obrigado, Bia. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.
Bia, Rosamar, queria agradecer a todas vocês, a toda a nova diretoria pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui iniciando esse ano com vocês no Jovem Hepato. Feliz em falar desse tema, que é um tema que a gente gosta muito, o Betinho e eu, e a gente tem o maior prazer de discutir. E feliz em poder falar com meu amigo Roberto, que divide comigo aí muitas horas lá no hospital vendo os casos. Eu trouxe um caso aqui para vocês que está internado atualmente, é o último paciente de hepatite alcoólica que a gente viu, então vou compartilhar aqui com vocês a tela. Muito bem. Então, esse paciente é um homem de 43 anos, ele deu entrada pelo pronto-socorro no dia 7 de fevereiro agora, natural e procedente de São Paulo, é casado. A queixa dele era de olho amarelo há 2 dias. É um paciente que tinha iniciado um quadro de aumento de volume abdominal, o que incomodou foi a icterícia que piorou nesses últimos 2 dias. A esposa já relatava que o paciente tinha fugido de casa nesse período devido a proibições domésticas para o consumo de álcool, com retorno ao domicílio por volta de 4 dias, quando ele passou a apresentar piora desses sintomas prévios e dor abdominal importante. Então, ele tinha comparecido a um serviço externo, com exames detectando hiperbilirrubinemia, aumento de transaminases e ascite à ultrassonografia. Ele contava um diagnóstico prévio de cirrose SIC, mas não tinha aparentemente nenhuma descompensação prévia. Não tinha história de uso de medicação nefrotóxica, nem hepatotóxica recente, nada de uso de chá, não tinha, como eu já disse, nenhuma descompensação prévia em hematemes, encefalopatia ou em ascite. Era um paciente que só tinha um antecedente de hipertensão em tratamento com captopril, não tinha história cirúrgica prévia, não era tabagista e era um etilista de 400 gramas de álcool, 1 litro de destilado por dia, por mais de 10 anos. No exame físico de entrada, um paciente que estava em regular estado geral, ictérico, 3 cruzes, estava um pouco confuso, orientado no tempo e no espaço, tinha uma alteração, ele fazia alguns períodos de confusão, então no momento da avaliação estava orientado, ele tinha uma alteração de marcha, tinha uma ataxia, não tinha tremores, não tinha ginecomastia, mas tinha telangiectasias em palma das mãos e tinha flapping. A ausculta cardiopulmonar estava normal, ele chegou com pressão de 14/9, vejam, e taquicárdico. Ausculta pulmonar não tinha nada, você chegou saturando 92 em ar ambiente com uma frequência respiratória de 20, não tinha desconforto respiratório associado. Tinha o abdômen com uma ascite, um semicírculo de Skoda e um traube ocupado e não tinha edema de membros inferiores. E aí, ele, na entrada, fez os exames laboratoriais, foi puncionada essa ascite, o líquido acítico mostrou 40 células, então não tinha critério para pensar em peritonite bacteriana espontânea. Ele colheu hemocultura, urocultura e a cultura do líquido acítico. Ultrassom de abdômen superior mostrou um fígado de dimensões aumentadas, textura heterogênea, tinha um aumento difuso de ecogenicidade hepática, com acentuação do feixe acústico, uma veia porta de 1,2 centímetros com fluxo hepatopetal. Não tinha nada em via biliar, ele tinha uma vesícula com uma parede espessada, provavelmente reacional da ascite, tinha lama biliar e microcálculo no interior. No ultrassom, foi até cogitado, a despeito da ascite grau 2, uma textura pancreática meio heterogênea, com aparentes focos hiperecogênicos parenquimatosos. Tinha uma esplenomegalia de fato e moderada quantidade de líquido livre no abdômen. E aí, vejam que ele tinha, na entrada, uma hemoglobina de 14 com 43,3% de hematócrito, eu não coloquei aqui, mas ele tinha uma macrocitose, uma leucocitose de 12.960, 227 mil plaquetas, ele chegou com 24 de bilirrubina, com 22 de direta,
uma TGO de 205 para uma P de 31, fosfatase de 229, uma gama de 492, e ele chegou numa lesão renal aguda, a gente não sabia a creatinina prévia, mas chegou com 2,66 de creatinina. Tinha uma albumina de 2,1, com proteína total de 5,8, e um INR de 2,1. Uma PCR de 56,2, e de fato um paciente, como o Roberto já falou aí, a questão dos eletrólitos, né, que são comuns, distúrbios hidroeletrolíticos, ele chegou com um potássio de 2,9 e um magnésio de 1,4. Então, o que a gente fez aí de hipótese diagnóstica? Uma hepatite alcoólica, um diagnóstico presumido, mas provável, como vocês viram lá nos critérios de diagnóstico clínico laboratorial, uma lesão renal aguda, e quando ele entrou no pronto-socorro, cogitou-se uma sepse e uma encefalopatia de Wernicke, dada aí essa alteração dele de marcha. Como a gente fez o diagnóstico de hepatite alcoólica, nós enquadramos ele aí nos scores prognósticos. E aí vocês vejam aqui que ele tinha scores altos, né, falando a favor de gravidade, em todos os scores. Então, ele tinha um MADRE de 72, um MELD de 36, um Glasgow de 10, aqui estão os pontos de corte, né? E o ABIC foi o único que bateu na trave aqui, que ficou em 8,71. Na admissão, o paciente evoluiu com hipotensão, fez aí um 9/6 de hipotensão, e ele foi levado para a sala de emergência, e naquela ocasião foi iniciado o protocolo de sepse. Então, eles introduziram o meropenem, veio lá a vigilância neurológica, foi feita a vigilância neurológica, foi iniciada a tiamina. Lá no serviço, a gente tem o costume, o pessoal da neuro, de fazer essa dose de 900 miligramas por dia, por 3 dias, a seguir 300 miligramas por dia. Existe uma variedade de abordagens aí na literatura a respeito da dose de tiamina. Foi iniciada a expansão plasmática para lesão renal aguda, com albumina em 1 grama por quilo dia e mais soro fisiológico. E aí até queria comentar aqui que quando esse paciente chegou, o residente que viu até comentou, e eu fui ver com ele, o paciente estava bastante desidratado clinicamente, tá? Foi feita a correção de distúrbios hidroeletrolíticos e iniciada a lactulose. A gente até teve dúvida se esse paciente realmente estava séptico, né? E aí, Roberto, deixei aqui umas perguntinhas para você comentar no final. E a primeira pergunta que nos surgiu, né, que a gente discutiu, é se haveria indicação de terapia específica para hepatite alcoólica, qual seria essa terapia e a mais capciosa, acho eu, qual o melhor momento para a instituição dessa terapia? Posso responder? Posso responder? Aqui é igual tese, você responde na hora da pergunta ou você responde no final? Então, volta aí um pouquinho, vamos fazer um bate-bola rapidinho aí, vamos fazer um esquema misto. Então, no meu modo de entender, esse paciente preenche critério, né? Há um grande debate qual o melhor score prognóstico, e frequentemente eles discordam, né? Eu também, por questão de tempo, eu não mostrei aqui, mas a gente levou aí no último Congresso Brasileiro um estudo com quase 60 casos de hepatite alcoólica, mostrando como esses scores discordam, né, uns dos outros. E aí, dependendo daquele que você escolhe utilizar, você pode classificar o caso como grave ou não, e você vai usar corticoide a depender de que score você escolheu usar. Então, isso é um pouco perigoso. O consenso francês, por exemplo, recomenda MADRE só, ponto. A guia europeia recomenda MADRE ou Glasgow, e os americanos usam MELD. Então, basicamente, cada um segue um. A gente, como você bem sabe, faz todos. E aí a gente tenta, né, ali reconciliar esses scores para tentar olhar para o mesmo lado ou não, né? E no caso, todos os scores desse caso apontavam para uma doença grave, né? Uma apresentação grave. Mesmo o ABIC, né, a gente tem esse ponto de corte de 9, mas na verdade o ABIC, quando ele foi criado, existem 3 classes, né? ABIC A, B e C. Então ele cai na classe B, na qual você tem um prognóstico pior do que no mais baixo, que é abaixo de 6,70 alguma coisa.
Então, também é uma forma moderadamente grave pelo ABIC. Então, eu não teria dúvida de usar, né? E usaria corticoide desde que a gente tivesse certeza de que esse paciente não tem infecção. A gente sabe que nem sempre é fácil fazer diagnóstico diferencial, identificar a infecção nesses indivíduos. PCR não é uma boa, não é muito acurado. Procalcitonina tem alguns estudos que mostram que talvez fosse mais eficaz, e mesmo estudos mais modernos, como o DNA bacteriano, lipopolissacáride, tem outras tentativas aí para fazer diagnóstico mais preciso de infecção nesses indivíduos. E talvez, na dúvida, principalmente se o paciente está muito instável, a gente primeiro equilibraria a expansão volêmica, eventualmente até antibiótico terapia empírica mesmo, e daí a alguns dias, com um melhor controle clínico, a gente poderia iniciar a corticoide. Muito bem. Então, o que a gente fez? A gente começou com aquela terapia nutricional, só de orientar, né? Dieta hipostótica, normoproteica fracionada. A gente não deu nenhuma orientação específica. Pedimos para pelo menos evitar jejum prolongado. Vocês viram o Roberto falando aí aquela questão do impacto negativo de uma dieta hipocalórica. E às vezes eu brinco, eu falo que se a gente conseguir evitar iatrogenia nutricional, já está de bom tamanho, né? Mantivemos a expansão plasmática e o paciente evoluiu com estabilidade hemodinâmica. Nossa impressão até é que ele estava muito desidratado. Em 36 horas, mais ou menos, não tinha crescido nada no líquido acítico, nem no sangue, nem na urina. E a gente não tinha achado nenhum outro foco infeccioso aparente. E aqui é uma questão até que a gente brinca muito lá quando a gente vê os casos com os residentes no pronto-socorro. A gente tem uma cultura de pronto-socorro, de serviço terciário grande, de quase querer, né, Roberto, fazer um tempo porta-corticoide. Esse é um termo que o Roberto criou, que eu adoro. Não, a gente não precisa ter essa pressa, é aquilo que ele falou, dependendo da evolução, se a gente tiver alguma segurança de que ele não está infectado, a gente inicia. Nós até esperamos pouco, esperamos 36 horas, porque ele respondeu muito bem a expansão volêmica, não tinha crescido nada, a gente não tinha outro indício, né, de foco infeccioso. Então, a gente começou a corticoterapia com prednisolona, 40 miligramas por dia, e aí eles tinham entrado no pronto-socorro com o meropenem, e a gente fez aqui uma adaptação. Até sair os resultados finais da cultura, a gente deixou com ceftriaxone. E aqui eu lembro aquele estudo até que o Roberto mostrou aí da hemorragia digestiva alta, que os pacientes foram até um pouquinho melhor, talvez porque usaram antibiótico profilaxia, e a gente sabe que infecção é uma questão muito relevante. Lá na nossa casuística, a gente tinha acho que 42%, né, Roberto, de infecção na entrada. Então, a gente deixou aí um ceftriaxone até saírem os resultados definitivos das culturas. E aí, o que aconteceu com esse paciente? Então, ele chegou lá no dia 7, começou o corticoide no dia 8, no dia 11 ele estava em melhora clínica, com uma creatinina de 1,41, vocês lembram que a da entrada era 2,66, uma PCR que estava esboçando uma queda, a gente fez o Lille score do D3, ele estava com 0,45, batendo na trave ali entre o respondedor e o respondedor lento, parcial, mas era o D3 e ele estava indo bem. No dia 15, a residente me falou, olha, esse paciente está flapeando, está encefalopata. E nós fizemos isso que o Roberto comentou, vamos rastrear novamente para infecção. Nesse dia, a gente tinha o Lille score do D7, que era de 0,4. Ele estava estável clinicamente, uma bilirrubina de 18, uma creatinina que já estava de 1,11, um INR de 1,8. A gente fez um novo rastreamento, e nesse novo rastreamento ele apareceu com essa imagem de consolidação. E aí veio a outra dúvida. A gente iniciou o pipetazo e aí ficamos com aquela dúvida. Mantemos ou não o corticoide agora? Porque o cara tem uma hepatite alcoólica grave em praticamente todos os scores, está respondendo, clinicamente está muito bem. Ele até não tinha muito sintoma respiratório. A gente achou, era uma imagem bem razoável na base direita. E a gente optou por manter esse corticoide, já que a gente não tinha uma infecção descontrolada e não tinha uma repercussão dessa infecção nem laboratorial. Então,
Aqui eu queria até que você comentasse o que a gente tem aí de opções, manter ou não, se você teria feito igual, teria parado a corticoterapia nesse momento. Essa não é pergunta de amiga, não. É bem difícil, né? Como é que era a bile dele de admissão? 24. Tá. Então caiu de 24 para 18, né? Para 16. É um paciente que está respondendo a duras penas. A gente sabe que é um paciente que tem prognóstico ruim, né? Não precisava nem ter feito essa infecção nosocomial aí. Agora, em fazendo infecção nosocomial, a gente sabe que isso tem um enorme impacto ruim, né, no prognóstico. Talvez seja, tirando infecção fúngica invasiva, a pior coisa que podia acontecer para esse paciente. Eu acho que a gente não tem uma resposta, vamos dizer assim, clara, mas eu vou te dizer que meu feeling era tirar corticoide. Eu acho que esse paciente vai se beneficiar muito mais de um tratamento adequado para essa infecção nosocomial do que do corticoide. Mas eu realmente não acho errado manter corticoide desde que com cobertura antibiótica adequada e com reavaliação constante, né? O menor sinal de piora clínica, a gente imediatamente suspenderia. Eu me baseio na resposta. Os critérios de resposta, ele apresenta uma redução de bilirrubina, ou Lilly dentro de critério. Então, a gente imagina que corticoide teria algum benefício, mas aqui existe um risco, né, por conta dessa infecção nosocomial que ele apresentou. Pois é, foi o que a gente discutiu. A gente optou por, sabendo dessa peculiaridade, dessa dificuldade, a gente estava ali no 7º dia, ele parecia que estava respondendo, clinicamente estava bem, e o que a gente fez foi, vamos continuar o corticoide com uma reavaliação bastante estreita, a qualquer sinal de piora a gente tira e vamos deixar uma cobertura antibiótica apropriada, e se precisar a gente escalona, né, e tira a corticoterapia. E aí vinha a outra pergunta, isso tudo os residentes perguntando, né, no tempo real. Nesse momento, se a gente eventualmente tirasse, né, a gente consideraria terapias alternativas, ou você viu que a gente tem até a recomendação lá do ISO de associar N-acetilcisteína, né, com ou sem, o corticoide com ou sem N-acetilcisteína, a gente consideraria terapias alternativas para esse paciente? Então, vamos lá. Terapias alternativas, basicamente, a gente teria que discutir 3, né, bem rapidinho. Pentoxifilina, se alguém ainda quiser se lembrar disso, já foi testado tanto em associação desde o início, quanto para resgate de não respondedor a corticoide. Não funciona. Esqueçam pentoxifilina, né? E aí, N-acetilcisteína e granuloquine, né, que seriam as outras 2 opções aqui que a gente teria alguma disponibilidade para usar, não foram testadas no contexto de resgate. Elas só foram testadas no contexto de terapia inicial, em comparação com o corticoide, né? Então, a gente simplesmente, para essas outras 2 alternativas, você se lembra que, na minha opinião, até elas carecem de validação externa como alternativa de terapia primária. Como terapia secundária de resgate, não há nada na literatura. Então, não há base para usar. Isso não quer dizer que a gente não seja impedido de usar, mas eu não recomendaria. Né? Perfeito. A gente também não usou, justamente porque a gente não tem dado, a gente estaria falando aqui basicamente de N-acetilcisteína e granuloquine, né? Granuloquine, eu particularmente acho que tem uma dificuldade de ordem prática, a gente já comentou sobre isso, né? É uma droga
bastante promissora, acho, mas tem essa dificuldade de ordem prática de fazer aquelas leucocitoses, né, enormes, e a gente ter aí uma enorme dúvida a respeito da causa dessa leucocitose, se isso seria, ainda mais nesse paciente que está aí, né, com uma broncopneumonia, depois a gente ia ficar aí sem saber se isso era um reflexo do foco infeccioso ou do uso do granuloquina em si. E a N-acetilcisteína, a despeito de existir já uma recomendação de considerar em associação com a corticoterapia, a gente também não faz de rotina no serviço. Muito bem. E aí, depois de tudo isso, lá no dia 19, ele vinha lá com uma creatinina de 1,33, ele deu uma subidinha no INR, e no dia 20, ele teve um ataque de espineia, dessaturou, piorou o estado geral, e eu propositalmente coloquei aqui essas transaminases, TGO de 460 e P de 84, vocês viram que eram maiores do que as deles da entrada, e na verdade até bem maiores do que as anteriores, a do meio do caminho aí, que ele vinha com uma TGO de 111, uma TGP de 30, indicando até que ele tivesse alguma repercussão hipóxica mesmo nesse fígado, ele teve uma repercussão isquêmica. Subiu o PCR e voltou a subir o INR. Como a gente já tinha o foco infeccioso pulmonar, a gente repetiu a tomografia e aí a surpresinha é que ele veio com uma imagem típica de infecção por COVID, bilateral, e esse paciente depois veio com o PCR positivo para COVID, foi transferido para UTI. Ele conseguiu se manter em ventilação não invasiva, a despeito de ter o COVID, foi ampliada a cobertura antimicrobiana, ele ficou estável, sem droga vasoativa, até o dia 24, né, até ontem. A gente comentou aqui a respeito do corticoide, e ele ficou com dexametasona, né, e ontem, ele foi entubado, precisou ser submetido à intubação orotraqueal. Muito provavelmente ele vinha numa evolução até razoavelmente favorável, mas muito provavelmente porque por conta da ascite ele não tolerou a pronação. Então ele ficou taquidispineico e começou a entrar em fadiga. A gente espera que ele consiga sair. E uma outra dúvida que surgiu em tempos de Covid foi essa questão, que eu não fiz a perguntinha para você aqui, Roberto, mas foi essa questão, assim, o que fazer aí depois com a hepatite alcoólica, o Covid, o corticoide, né? E uma outra coisa que eu fiquei imaginando aqui, a gente tem uma hepatite alcoólica, onde a gente tem uma citocina pró-inflamatória, né? Nível master, né? Aumento de NF, depletável, até por isso deixei aí essa questão aí da transaminase, que eu acho que ele deu uma esquemiadinha, e a gente junta com uma outra condição pró-inflamatória bastante grave, né? E a gente vai ter que estar preparado para isso. A minha dúvida aqui era se ele já entrou com esse COVID, ou a gente sabe que existe transmissão intra-hospitalar em serviços terciários grandes, né? E se a gente já estava tratando uma broncopneumonia que era COVID, né? Eu espero que ele saia, e é um caso que reflete a população que a gente tem atendido lá mais recentemente. Um desfecho, bom, ainda não é desfecho, mas uma evolução trágica aí, né? Essa infecção por COVID. A gente, infelizmente, está tendo, ao longo dessa pandemia aí, inúmeros casos de transmissão intra-hospitalar, né? Todas as instituições estão vendo isso, mesmo nas mais cuidadosas, e, de fato, ele já não precisava do COVID para ter um prognóstico ruim, né? Agora, mais ainda, então... e é difícil, né, essa decisão aí. Agora, a indicação da corticoterapia se faz pelo COVID, né? Agora, difícil imaginar exatamente assim, o que se espera em termos de resposta neste caso, né? Então, acho que o prognóstico é muito ruim, mas eu deixaria a Dexa agora,
com esse diagnóstico de Covid. Mas é um paciente com um prognóstico realmente muito reservado, né? De novo, o que eu acho fundamental nesse caso é, assim, alguns pontos, né? É muito importante a gente avaliar não só os scores prognósticos, mas esses outros parâmetros de gravidade, como, por exemplo, a presença de lesão renal aguda, tentar avaliar a resposta inflamatória sistêmica. Esse é um ponto. O segundo ponto é sempre, qualquer deterioração clínica, fazer novamente rastreamento infeccioso, já que esses indivíduos, mesmo que não se use corticoide, mas mais ainda se esse paciente for submetido a corticoterapia, para precocemente identificar infecções nosocomiais e intervir rapidamente. E por fim, a gente fica de mãos atadas aí, porque o resgate para esse paciente, alguém fez uma pergunta, né? Nós vamos devolver a palavra para a Beatriz e para a Rosamar, mas eu já me adianto que alguém fez uma pergunta sobre resgate. A verdade é que a gente tem uma terapia primária, que é a corticoterapia, que já não causa um enorme benefício. A verdade é essa, a gente precisa de melhores tratamentos para hepatite alcoólica. E resgate a gente não tem, a gente está, né, se virando do avesso o mundo inteiro para achar boas terapias primárias. Resgate a gente simplesmente vai usar medida heróica, né? Nada embasado em evidência. Mas muito legal esse caso e quero confessar que, embora seja um caso da Escola Paulista de Medicina, eu não conhecia e nem participei da condução do caso, tá? Porque eu não estava no momento. Então, não foi nada combinado, não, viu? Eu gostaria de parabenizá-los, foi excelente as duas apresentações, e para que vocês fiquem sabendo, vocês foram muito elogiados aqui no chat, viu? Muito elogiados. Para fazer a moderação com relação às perguntas, para dar continuidade aqui, eu vou chamar a doutora Rosamar Rezende, atual vice-presidente da APEF, médica assistente de gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, médica responsável pelo ambulatório de hepatites virais do município de Ribeirão Preto. É com você, Rosa. Bom, boa noite, Bia, boa noite, Betinho, boa noite, Ana. Queria parabenizar o Betinho pela excelente apresentação, didática, a Ana também, com um caso muito interessante, complexo, que é o que a gente acaba pegando na prática, né, desses pacientes evoluem grave, e agora ainda com o contexto aí da Covid. Nós já temos várias perguntas aqui no chat, muitos elogios com relação à aula, e a primeira pergunta que nós temos aqui é da doutora Cláudia de Oliveira, e é para o Betinho. Então, Betinho, a Cláudia coloca, né, a questão da nova nomenclatura da doença hepática gordurosa, né, metabólica, MEFLD, que agora a gente não precisa de ter o critério de exclusão de álcool. E aí, se para o diagnóstico de hepatite alcoólica, como que ficaria esses níveis, né, de álcool? Se você colocaria níveis maiores do que 40 e 60 gramas para homem e para mulher, né, para mulher e para homem, e se você usa na prática o audit, se ajuda, né, para fazer o diagnóstico, e aqui eu incluo dentro dessa pergunta, né, o outro score, que é o de CADE, né, que é mais simplificado, se na prática clínica você utiliza isso. E Ana também fica à vontade de complementar. Bom, vamos lá. Essa coisa, todo consenso, né, gera alguma polêmica, né? Porque quem não está dentro do consenso tende a não concordar com alguma coisa, né? É muito difícil a gente amarrar. A gente vive sempre nessa dualidade, esse conflito, né? A gente precisa de homogeneizar as casuísticas para poder estudar adequadamente os fenômenos, mas isso é uma coisa arbitrária e artificial, porque na prática os pacientes, né, como a gente diz, não leem os livros, eles não leem os consensos, eles teimam em não seguir, né? Então, como é que a gente ia chamar alguém que tem síndrome metabólica e bebe abusivamente?
que esse paciente tem? Certamente não é uma doença não alcoólica, se ele bebe abusivamente, né? Agora, vamos dissecar essa pergunta aí da Cláudia. Obrigado, Claudinha, pela pergunta. Difícil também, isso não é pergunta de amiga. O que acontece? Mesmo sem essa questão de nova nomenclatura de MFLD, esse nível de segurança ou nível de risco, como você quiser enxergar, para a doença hepática alcoólica, ele é altamente discutível, sempre foi, né? Então, se é da cultura de um país ser mais permissivo com bebida alcoólica, por exemplo, na França, na Espanha, o limite era sempre mais alto. Né? Em países mais restritivos, o limite era mais baixo. O que a gente sabe é que acima de 20, 30 gramas dia, principalmente em mulheres, já é suficiente para você gerar esteatose. E aí gera a confusão toda, né? Então, eu acho que, assim, 40, 60 é para ingestão de risco para hepatite alcoólica. Agora, para a esteatose alcoólica, você não precisa de beber acima de 40 e 60. 20 e 30, principalmente em mulheres, você já tem consequências nocivas e pode ter esteatose alcoólica, né? Qual que foi a outra pergunta tua? Sobre o audite. Do audite. Audite. A Claudinha também perguntou do audite. Assim, olha, no contexto de hepatite alcoólica, isso não é um problema, né? Ninguém tem muita dúvida do que se o indivíduo bebe ou não bebe, né? Isso facilmente. A gente tem dúvida na investigação de transaminases alteradas, né? Em outras evidências de hepatopatia em que o paciente mente. Então, o que se tem na literatura? Os pacientes tendem a cortar pela metade o nível que eles bebem. Pelo menos. Então, quase sempre você pode dobrar o que o paciente conta. Isso é baseado em evidência, né? Usar esses scores, na minha prática diária, a gente usa no ambulatório de álcool para fins de pesquisa. Tá certo? Há uma recomendação, se você for usar algo, o audite e o CAGE são um pouco diferentes, né? Uma para diagnosticar, você pode usar o audite C, aí ele é mais, que é uma versão, né, reduzida, são poucas perguntas do audite, e aí ele se assemelha mais ao CAGE, para você identificar consumo abusivo. O audite completo é para você identificar gravidade, né, até dependência na nomenclatura antiga. Então, o que se recomenda, você pode usar o CAGE se a sua intenção for identificar um consumo abusivo, ou o que é mais acurado é usar o audite C. E se você tiver pelo menos 5 pontos no audite C, aí você pode aplicar o audite completo, né, para fazer diagnóstico. Certo, Betinho. E com relação à parte de tratamento, né, tem várias perguntas, e eu vou fazer uma pergunta aqui da Débora Terrabus, que ela também, bem amiga, coloca, que era até uma pergunta minha, quando na sua apresentação você colocou, né, os pacientes que falham aí o tratamento com corticoide, que tem indicação, quando bem selecionados, para o transplante hepático. E ela quer saber essa pergunta, né, que você falasse um pouco mais esses critérios de seleção desses pacientes para serem incluídos na lista do transplante, já que nossa legislação a gente tem aí uma limitação com relação ao período de abstinência, né, de álcool. Então, é claro que isso por si só é um motivo de uma sessão, né, sozinho, transplante nesse contexto aí. Então, vou tentar ser bem sucinto. O paciente que é etilista, ele não é um sem vergonha, ele é um doente, assim como qualquer outro, né? A gente transplanta insuficiência hepática aguda por tentativa de suicídio, que é uma situação psiquiátrica muito mais óbvia que o indivíduo não quer viver, né? Então, minha opinião claro que a gente deve ter todos os esforços para tentar dar uma segunda chance para esses pacientes. Agora, o que existe na literatura e na experiência de grupos que estão fazendo transplante desses pacientes há mais tempo, você tem que selecionar
por diversos profissionais de uma equipe multidisciplinar. Em geral, se escolhem apenas os indivíduos num primeiro episódio de hepatite alcoólica, o que eu acho que é razoável para este momento em que a gente está, mas mais para frente isso também vai ser discutido em algum momento, né? Mas, em princípio, hoje seriam pacientes com bom suporte familiar, né? Que tenham um engajamento aí, em termos de mínima adesão e condições de seguir as orientações, né? Que envolvem um transplante hepático. E todos os membros dessa equipe multidisciplinar têm que concordar que esse indivíduo tem condições mínimas para poder ser transplantado, né? Basicamente isso, e a gente pensaria em pacientes não respondedores à corticoterapia, já que esses têm um prognóstico muito ruim, a sobrevida aí é inferior a 30%, e a gente não tem terapias de resgate. Alguém perguntou aí de terapia de resgate em algum momento. A gente não tem terapias de resgate, nem farmacológicas, nem MAR, CELAD, nada de suporte farmacológico ou não para esses pacientes. Então, a única alternativa é transplante, de fato. Alguém me passou a informação de que estamos avançando nessa questão no seio da BTO, e é bem possível que a gente passe a selecionar alguns pacientes para transplante no contexto de hepatite alcoólica, ou com um tempo, né, não sei se vai ser amarrado em hepatite alcoólica ou vamos ser mais permissivos nesse intervalo de tempo de abstinência, né? Não sei como vai ser, mas... Ótimo, Betinho. E a outra, tem uma pergunta, assim, tem várias aqui, né, relacionadas ao tratamento, e essa é do Jandir Silva. Ele quer saber, peço para você ser bem direto, como é que vocês fazem na Escola Paulista, se vocês utilizam a N-acetilcisteína associado com corticóide, como você colocou, né, e qual a dose, né? Isso é sempre uma dúvida com relação a essa dose, que é muito elevada, né? Como que vocês fazem? Bem elevada. 150, 50 e 100, é como a gente faz com acetaminofén e insuficiência hepática aguda. E assim, acaba com o estoque do hospital, né? Dá para uma pessoa de 70 quilos, a última vez que fiz a conta, não lembro mais, tem tanto tempo, 90 ampolas, é um negócio absurdo, assim. A ampola tem, acho que 100 miligramas em 1 ml, não é isso? Tem 300 miligramas a ampola, você imagina fazer 150 miligramas por quilo, depois fazer 50, depois fazer 100. Né? Então, Jandir, a gente não usa na Escola Paulista N-acetilcisteína. Ótimo. E a Liliana Mendes, nossa querida Liliana, um beijo, Lili. Ela está fazendo uma pergunta, né, que é extremamente importante com relação, como você colocou, né, esses pacientes, o que a gente pode fazer para ajudar eles se manterem, né, sem ingestão de álcool, visto que é o que mais na recidiva do álcool, né, o risco maior deles complicarem novamente e a óbito. Então, ela pergunta especificamente do paclofeno. Eu acrescento se vocês utilizam os outros medicamentos, né, que são disponíveis para manter essa questão, ajudar o paciente a manter a abstinência alcoólica. Obrigado, Liliana, pela pergunta e por dar a oportunidade de falar um pouquinho disso bem rapidinho também, porque é extremamente importante. A gente não consegue dar assistência multiprofissional do jeito que a gente gostaria para esses pacientes. O acesso a psiquiatra, psicólogo é vicariante, é super difícil no contexto de saúde pública. Então, a gente tem que saber fazer alguma coisa por eles. E é totalmente possível a gente aprender técnicas de entrevista motivacional, por exemplo, intervenções breves. São coisas que são super simples, basta a gente estudar um pouquinho e aprender a aplicar. Não tem nada de difícil nisso, a gente faz isso na nossa prática já há algum tempo, no nosso ambulatório de álcool, e mesmo antes a gente já aplicava alguns princípios disso, mas é totalmente plausível, a gente ensina com facilidade os nossos residentes, depois de uns 2 meses de ambulatório, eles já estão sabendo ser terapeutas, assim, num nível bem legal,
E em associação a essa psicoterapia, repito, a gente, sempre que possível, particularmente naqueles com dependências mais graves, a participação de profissional especializado é fundamental, tá? Então, a gente vai fazendo em paralelo com a tentativa de conseguir um especialista. E a gente usa farmacoterapia também para esses indivíduos. A única droga aprovada para uso em hepatopata é baclofeno, desde 2007, no estudo dos italianos lá, o principal autor é o Addolorato. A gente usa baclofeno desde 2010, com bastante sucesso. Todos com baclofeno, né, Roberto? Todos saem com baclofeno da internação. Sim, sim. Então, a gente usa baclofeno para os nossos etilistas há 10 anos, 10, 11 anos. E a resposta é bastante boa. Não é bom para todo mundo, ele é melhor para manter a abstinência do que para induzir a abstinência, mas a nossa experiência é excelente. A gente começa com 5 miligramas de 8 em 8, por 3 a 7 dias, e aí a gente passa para 10 miligramas de 8 em 8. Após 1 mês a 2 meses, se o indivíduo persistir com fissura, a gente aumenta para 60 miligramas dia, dependendo da tolerabilidade do paciente, que em geral é muito boa. E a dose máxima é 80 miligramas na literatura, embora alguns off-label usem doses mais altas, a gente não passa disso. 80 costuma ser o nosso teto. Ótimo. Aliás, acho que a maioria a gente consegue segurar com os 30, né? São poucos os a maioria, a dose média é 30. Você perguntou de outras drogas. Bem rapidinho, o que a gente tem para usar, que provavelmente não é problemático, é naltrexona. Existe um receio de hepatotoxicidade, mas provavelmente pouco verificado na literatura, porque, na verdade, é uma droga que tem alguns relatos de hepatotoxicidade, mas com doses mais altas, mais do que os 50 miligramas por dia que a gente usa nesses pacientes hepatopatas, e mais em apresentação injetável. Então, é provavelmente bastante seguro. Eu, pessoalmente, tenho alguma experiência com naltrexona em cirróticos, e eu nunca tive nenhum problema com naltrexona. Só que é muito mais caro do que baclofeno. Ótimo. Tem a pergunta que vocês já responderam, né, sobre a questão de resgate para o tratamento, né, na hepatite alcoólica, quando não responde no corticoide que não tem. E uma outra pergunta é com relação ao uso do corticoide, né, no choque séptico, já que muitas vezes a gente utiliza o corticoide quando a gente tem um choque séptico, se isso seria uma contraindicação, como foi colocado aqui, se a gente tem que ter essa preocupação. E eu estendo se teria alguma outra contraindicação quando se tem a indicação de usar o corticoide na hepatite alcoólica, além da questão da infecção não estar controlada. Aninha, pega essa aí. Fala aí, Aninha. Ótimo. Então, sim, o choque séptico é uma contraindicação. A gente vivencia isso com muita frequência, Rosa. O choque séptico é a maior contraindicação, a meu ver, é até a única, assim, absoluta, infecção mal controlada e choque séptico. Porque na literatura a gente vê lá, assim, os pacientes não são elegíveis para corticoide, assim, hemorragia digestiva alta é uma outra condição que vai confundir, né, com mortalidade aumentada. E lesão renal aguda, mais ainda, como foi o caso desse. Então, assim, a única contraindicação formal que a gente vê, e é essa que a gente bate na tecla lá com os meninos, é a infecção mal controlada. Por isso até surgiu aquela dúvida do caso, né, na hora que ele fez uma broncopneumonia que nos pareceu nosocomial, manter ou não. Então, a gente não usa no choque séptico, na hepatite alcoólica com infecção mal controlada, porque a gente sabe que isso é a maior causa de ausência de resposta, na verdade, a corticoide. Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, que como o Betinho colocou a questão, voltando um pouquinho do diagnóstico, né, a questão da biópsia, quando a gente tem dúvida do diagnóstico, você chegou, Betinho, a falar, né, com relação a marcadores não invasivos da cetoceratina
citoqueratina 18, né, do fragmento, e eu queria ver, porque vocês têm na Escola Paulista, né, elastografia hepática com FibroScan, tem alguns trabalhos do Sebastião Miller colocando, né, da avaliação desses pacientes quando em abstinência, para não superestimar a avaliação da fibrose, né, também como prognóstico, quando você tem um nível muito elevado e após um ano, a comparação desses pacientes com níveis mais elevados na pré-avaliação, de pior prognóstico, se vocês têm feito algum trabalho sobre isso na Escola Paulista. Então, aí a gente está falando mais de pacientes ambulatoriais, né, com doença hepática alcoólica. A gente faz de rotina, protocolarmente, elastografia de todo mundo na admissão, com 2 meses, com 6 meses, com 1 ano, independentemente se eles continuam a beber ou não. E isso vai ser motivo de análise em estudos específicos. Mas, na verdade, a nossa impressão, já que a gente não fez ainda nenhuma análise formal desses dados, também nada diferente daquilo que intuitivamente se esperaria, né? O paciente continua bebendo, continua alto. Né? E esses estudos do Miller, na verdade, assim, a gente sabe que existe aí uma proporção grande de pacientes que fazem hepatite alcoólica num fígado já cirrótico ou pré-cirrótico. Então, elastografia para diagnóstico de hepatite alcoólica jamais será uma boa ferramenta, porque a gente tem muito fator de confusão, né? Colestase, tudo junto ao mesmo tempo, colestase, steatose, fibrose, inflamação, às vezes até congestão, né? Os pacientes podem frequentemente ter cardiopatia. Então, ao meu ver, para diagnóstico, eu acho que nunca vai ser bom, mas faz sentido. Paciente que consegue parar de beber, se ele não tiver uma redução significativa na sua rigidez hepática, isso significa que o que restou, né, afora os achados mais subagudos, mostra que ele tem uma doença mais avançada e o prognóstico seria ruim. Então, como ferramenta prognóstica, eu acho que existe um futuro mesmo para a elastografia. Eu acho que em associação com outros parâmetros pode ser útil. Ótimo. Mais uma pergunta aqui com relação à infecção nessa população de pacientes, se vocês utilizam aí na Unifesp a procalcitonina para diagnóstico de infecção, se vocês têm utilizado isso aí. Olha, a gente até já usou, mas em tempos em que as vacas não eram assim tísicas, como dizia minha mãe. É muito raro a gente hoje em dia ter na prática procalcitonina. Quando a gente tinha, funcionava bastante bem. E o que a literatura diz é que isoladamente parece ser um pouco melhor do que PCR, e a melhor forma de usar é associar as duas. É a melhor forma de você tentar identificar a infecção bacteriana. Se for possível, disponível, usar em combinação PCR e procalcitonina. Certo. E acho que a última pergunta para a gente encerrar essa sessão, que foi excelente, é da Fernanda Branco. Ela pergunta, né, com relação à experiência aí na Escola Paulista, quando se utiliza, né, todas as medidas de acompanhamento desses pacientes com o transtorno abusivo do álcool, com equipe multidisciplinar, qual que é o percentual de recidiva que vocês têm observado no serviço de vocês? É altíssimo. Eu não poderia dar um número ainda, porque a gente está fazendo esse levantamento, mas certamente é muito alto. E eu acho que calhou bem. Me desculpa, se você me permitir uma pequena transgressão, tem uma outra pergunta aqui que eu não mencionei, que eu estava esperando que alguém perguntasse, então eu vou deixar para responder a da Fernanda como final. A gente não para com Lili de D4. Tá? A razão simples, a gente não tem estudos suficientes para validar, tem um estudozinho. Então a gente está esperando validação externa. Perfeito.
Seria interessante terminar antes, para quem não responde, né, para não ficar 7 dias usando. Então, se você pudesse identificar antes, beleza, mas a gente ainda aguarda novos estudos antes de adotar Lilly de D4. Agora, a gente sobre... informação, né, Roberto? Hã? A gente coleta informação, mas não toma conduta. Isso. A gente calcula, mas a gente não muda. Sobre esses pacientes, a falha, né? Assim, deixa eu tentar também sintetizar um assunto que eu acho de suma importância. A gente está acostumado a fazer diagnóstico de infecção, né, ou fazer diagnóstico de uma condição qualquer para a qual existe 1, 2 ou 3 tratamentos e a gente espera a resposta A, B ou C. Esses pacientes simplesmente não são assim. A coisa não é binária, não é resposta e não resposta, o progresso não é linear, eles diminuem a bebida, voltam a beber, brigam com a esposa, volta a beber, briga com o filho, para de beber. É preciso entender que esses pacientes têm esse perfil para que a gente não se frustre, tá certo? E entender que isso não é uma afronta às nossas recomendações, é uma dificuldade intrínseca desses pacientes de não conseguirem parar de beber. Então, esses pacientes frequentemente falham ao tratamento. Agora, cuidado com o que você chama de falha, porque se ele bebe muito e passa a beber um pouquinho menos, encarem isso como uma vitória, porque se você não encarar como uma vitória e ficar exigindo desde o primeiro contato, você tem que parar de beber, ou o paciente não volta, ou efetivamente a chance dele diminuir, ou mesmo um dia parar de beber, vai ser menor. A gente tem que se convencer de que são ganhos. Existem os pacientes, a coisa não é tão simples assim, existem os pacientes que a gente tem muito mais pressa para que pare de beber. Obviamente, os que têm doença hepática alcoólica, mas qualquer outra lesão de órgão-alvo associada ao abuso de álcool. Mas esses pacientes frequentemente falham, com todo o apoio, com todos os remédios, com tudo que você puder oferecer, eles falham. Só que a gente jamais desiste. Jamais. Ninguém leva alta porque não consegue parar de beber. Isso é impensável. Não se faz isso. Se o paciente que não tem um mínimo de insight, ele não está na nossa frente. Ele não está na nossa frente. Ele pode, eu falo isso com o pessoal, ele pode dizer na sua cara, eu estou aqui obrigado. Eu não acho que eu devia estar aqui porque eu não tenho problema nenhum. Isso, do jeito que eu bebo, não me causa problema algum. Se ele disser isso, ainda assim, ele sabe lá dentro que ele precisa de ajuda. Senão, ele não estaria lá. Ótimo. Só queria fazer uma última pergunta, que é minha, bem rápida, que vocês colocassem com relação aos pacientes que respondem ao corticoide, né? Que tem o Lilly lá mostrando resposta ao corticoide que vocês mantêm por 30 dias. Quando vocês retiram o corticoide, como que vocês fazem essa retirada? De uma vez, negativa, como que vocês fazem? E aí eu chamo a Maria Beatriz para encerrar a sessão. Responde aí, Aninha. Então, Rosa, que legal, porque a gente vive comentando sobre discutindo sobre isso também. Em tese, a gente pode ou tirar de uma vez ou fazer aquele desmame. E o que a gente tem tentado fazer naqueles pacientes que têm aquela resposta meio intermediária, não é o null, mas demorou um pouquinho mais para responder, esse, por exemplo, seria um. Né? A gente vai desmamando. E naquele que respondeu mais rápido, a gente tira de uma vez com os 28 dias. Ótimo. Então, agora eu chamo a Maria Beatriz para encerrar essa primeira reunião nossa do Jovem Hepato. Eu só queria colocar que nós tivemos 273 inscritos e no pico máximo chegamos aí a 160 participantes. Eu agradeço a todos, agradeço aos nossos palestrantes, a Rosa, agradeço a todos que estiveram conosco até esse horário. Eu acho que foi excelente, todo mundo gostou muito, muitos elogios a todos e nós esperamos vocês no mês que vem
para mais uma edição do Jovem Renato. Obrigado, boa noite, bom descanso a todos. Tchau. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.